Bom, 9 horas em ponto. Bom dia para todo mundo. Hoje vamos falar de uma patologia cotidiana, doenças do canal anal. O que nós temos de importante hoje? A gente vai falar das patologias mais comuns do canal anal, como você investiga esse exame, se são necessários exames complementares ou não, e qual é a condução terapêutica em cada uma dessas patologias. Lembrando um pouquinho da anatomia do canal anal, vocês lembram que o canal anal é a interseção entre a pele normal, ou seja, a margem do canal anal, a margem do ânus, e o reto. O reto tem em torno de 15 centímetros. Temos 3 válvulas, chamadas válvulas de Houston. A segunda válvula de Houston, chamada também de plica de Courroux, corresponde à deflexão do peritônio. Olha só, então para cá, para cima, é a cavidade abdominal e para baixo da segunda válvula é a musculatura do períneo. Você tem uma linha chamada linha denteada, que é a interseção da mucosa do reto para o canal anal, aonde eu tenho as criptas de Morgane, aonde eu tenho várias papilas que produzem um muco. O canal anal apresenta um epitélio de transição, então é um epitélio semelhante um pouco ao epitélio glandular do reto, mas mais próximo do epitélio da pele. Então, é um epitélio muito mais próximo da parte epidermoide do paciente. Aqui eu mostro o esfíncter interno e a gente tem um esfíncter interno. Segundo Chadsky, a gente tem 6 anéis, 6 esfíncteres, sendo que o próprio músculo pubo-retal, que é um músculo da pelve, que vocês viram isso lá na ginecologia, é o 6º anel esfincteriano de Chadsky. Tanto é que pacientes múltiplas que acabam fazendo lacerações do períneo, elas evoluem com grau de incontinência fecal. Normalmente, essas incontinências fecais em pacientes são adquiridos ou por trauma raquimedular ou por lesão neural, mas o mais comum é por lesão muscular. E a principal causa dessas lesões musculares são os partos normais. Nós vamos dividir o períneo em 2 triângulos, que são um dado importante. Aí a gente tem a tuberosidade anterior aqui da vulva, que a gente chama de pênio, tá? Que é aquela parte gordinha em cima da vulva. E aqui do lateral nós temos as espinhas isquiáticas, ou biisquiática, que a gente tem uma de cada lado. É o ponto de reparo quando você vai fazer epísio, que você faz anestesia. Então, está aqui as duas. E embaixo o cóccix. Então, você trata aqui 2 triângulos, o triângulo urogenital, ou triângulo anterior, que corresponde à vulva e à vagina, e o triângulo anal ou posterior, que corresponde à região do ânus. Agora vamos falar o que é importante do nosso paciente. No exame físico, como a gente avalia um paciente proctológico, a história clínica, como sempre, é um grande exame. A história clínica é muito importante e, principalmente, o exame físico e proctológico. Então, isso tem que ficar claro aqui. Exame físico e proctológico do ânus, canal anal e reto faz parte do exame clínico do paciente. A gente vê, muitas vezes, o médico não examinando a região anal do paciente, porque o paciente não se sente à vontade, se sente incomodado, e pior, o próprio médico também se sente incomodado. Então, isso a gente tem que vencer isso, tem que convencer seu paciente. O exame ginecológico e o exame proctológico faz parte do exame clínico do médico generalista. Então, isso é um dado importante, por isso essa aula. Então, vocês carregarem isso dessa aula, que é importante vocês avaliar aquele trígono posterior, isso é muito importante. Nós vamos falar hoje das patologias
do canal anal e perianal, algumas patologias do pavimento pélvico, a gente vai dar mais ênfase ao prolapso retal, as patologias benignas, que é o principal assunto dessa aula, hemorroida, fístula, fissura, abscesso perianal, são patologias cotidianas, comuns no dia a dia. E vamos falar um pouquinho no finalzinho da nossa aula sobre as neoplasias do canal anal e da margem anal. Mais uma vez, quando a gente fala do exame agora proctológico, faz parte do nosso exame clínico objetivo. Mais uma vez, a história clínica é importante. Tem dor, tem caroço, tem sangramento, tem descarga de muco, são isso tudo pontos importantes da nossa aula. A inspeção, você olhar tanto estático como dinamicamente. O toque retal faz parte do exame clínico. Isso nós vamos falar agora. Anoscopia faz parte do exame clínico também, mas é um exame clínico mais especializado. Normalmente, quem é habilitado a isso é o proctologista e o próprio cirurgião. Então, anoscopia, eu ainda perdoo vocês se vocês não fizerem. Mas história clínica, inspeção e toque retal faz parte do exame físico do seu paciente. Reto e alguns exames complementares, retossigmoidoscopia rígida, praticamente não é mais feito, flexível e a colonoscopia, que é o grande exame para a gente avaliar as doenças proctológicas, inclusive do colo direito. Aqui a gente vê a posição usual de examinar seu paciente fica em decúbito lateral esquerdo, classicamente posição de Sims, e você vai simplesmente olhar. Procurar se tem caroço, se tem retração, se tem fístulas. Então, inicialmente, a inspeção estática. Vamos olhar a região glútea e perineal do meu paciente. Inspeção dinâmica, onde você vai afastar os glúteos e agora sim você vai expor a região perineal posterior, o trígono posterior do períneo. Então, você vai ver a borda anal e o canal anal. O que eu vou procurar ali? Orifícios, excrescências, mamilos hemorroidários, saídas de secreção, saída de sangue, isso que eu vou tentar olhar. Inspeção dinâmica com manobra de Valsalva é muito parecido com o exame da hérnia, você vai mandar o paciente fazer um esforço. O seu paciente fazer um esforço, seja tossir, seja soprar contra a mão, para ver se vai vir alguma excrescência, alguma coisa vai sair do seu canal anal e vai exteriorizar para o meio externo. O toque retal, que é um momento importante, você vai lubrificar o seu dedo normalmente com xilocaína. Tá? A introdução do dedo não é direto, é lateral, então com a polpa do dedo você vai empurrar o esfíncter em direção ao cóccix e vai introduzir o seu dedo e vai fazer uma rotação lateral. O que é importante? O que eu quero saber no meu toque retal? O toque retal é um procedimento muito simples. É muito simples. Você tem que ver, eu vou passar o dedo sobre a mucosa do reto e a única coisa que eu quero saber ali é se aquilo está regular. Se aquilo ali está de lisinho, se aquilo ali está bonitinho, se eu não tenho nenhuma tumoração, nenhuma área endurecida, nenhuma área com hipersensibilidade do meu paciente. Anterior, mais ou menos, a 4 centímetros do canal anal, 5 centímetros da borda anal, vamos dizer assim, no homem eu tenho a próstata. Então, vocês veem como é importante o exame prostático do homem, vocês já ouviram falar isso, e como é fácil. Então, a próstata tem íntimo contato com a parede do reto. Tem íntimo contato com a parede do reto. E você sente aquela borda. Você vai ver se aquilo é lisa, se aquilo tem um nódulo, se aquilo tem endurecido. Mulher, óbvio que vocês já sabem que não tem próstata, mas eu tenho o colo uterino. Então, eu consigo palpar o colo uterino muito bem nessas pacientes. É um exame opcional nas pacientes virgens, por exemplo, que você não pode fazer o toque vaginal,
você faz o toque retal para palpar aquele colo uterino. Vamos entrar agora nas patologias mais comuns do canal anal. Disparada, a patologia mais comum é a hemorroida. A hemorroida são mamilos, é um coxim, nós temos ali hemorroidário. Aquele coxim funciona como almofadas vasculares. Aquelas almofadas vão proteger o canal anal do trauma direto relacionado com a passagem das fezes pelo canal anal. Então, eles servem como coxins, eles são verdadeiras almofadas vasculares naquilo ali. É a patologia mais frequente da região anal. Fatores precipitantes. O que leva uma pessoa a ter hemorroida? Normalmente é o esforço. As veias hemorroidárias, elas drenam para a mesentérica inferior. A mesentérica inferior, vocês lembram, faz a drenagem de todo o colo esquerdo e termina lá na veia esplênica, que vai formar a veia porta. Então, qualquer patologia que dificulte esse retorno venoso vai fazer com que aquele coxim, que aquele plexo hemorroidário fique engurgitado e protuso. Então, constipação é a principal. Aqui a gente vê um clássico, que é a gestação. Então, você tem um neném formando ali na cavidade pélvica. Posteriormente, aquele neném vai crescendo, toma conta do abdômen todo da paciente e dificulta aquele retorno venoso. Pacientes com cirrose, que fazem hipertensão portal, então vão cursar, qualquer esforço, tumores retais, mas sedentarismo, que a parede abdominal diminui aquele tônus. Então, tudo isso pode levar à formação das hemorroidas. Então, lembra que nós falamos que a gente tem as veias hemorroidárias, elas drenam pela veia retal superior, que comunica com a mesentérica inferior, e elas são praticamente constantes. Então, eu tenho 3 grandes plexos hemorroidários ou 3 grandes veias hemorroidárias, que se chamam lateral esquerdo, que vocês estão vendo aqui, porque a posição normalmente é usual, anterior direita, em relação aqui ao períneo anterior, né? E posterior direita. Eles são tão constantes que eles apresentam outros nomes. 3, 7 e 11 horas. Então, 3, 7 e 11 horas é o nome do mamilo hemorroidário. Então, 3 horas, lateral esquerdo, 7 horas, posterior direito, e 11 horas, anterior direito. Não existe mamilo com outro horário. Não existe mamilo 2 horas e 45 minutos. Não existe. O nome dela é 3 horas. Mesmo que ela esteja um pouquinho para cima. Os mamilos que aparecem fora da posição usual, 3, 7, 11 horas, a gente chama de mamilos acessórios. Por quê? Porque eu tenho veia em volta do meu canal anal. E essas veias drenam para as veias hemorroidárias principais. Então, eu chamo esses mamilos que aparecem fora da posição usual de mamilo acessório. Como eu classifico? Eu tenho as hemorroidas externas, ou seja, aparecem por fora do canal anal, ou basicamente na margem anal, ou seja, abaixo da linha pequitina, elas se originam abaixo dessa linha aqui, ó. Linha denteada, parece um monte de dentinho, tá vendo? Ou linha pequitina, a mesma coisa, tá aqui, ó. Então, as hemorroidas externas se originam aqui embaixo. E eu tenho a hemorroida interna, que é a mais comum, e se origina acima da minha linha pequitina denteada. Aqui, ó. Vem aqui de cima. Essas que são 3, 7, 11 horas. As internas a gente vai dividir em grau, que nós já vamos falar. E as externas a gente não divide em grau. Tá? Então, vamos lá. Então, as hemorroidas internas são as mais comuns. Então, são aqueles 3 mamilos principais, 3, 7, 11 horas, que vão se tornar engurgitados.
E a gente já viu as principais causas: gestação, cirrose, aumento do peso com atrofia da musculatura, entre outras coisas. Então, essa veia hemorroidária interna fica túrgida. Quando as fezes passam aqui, vão traumatizar esse coxim e vai haver sangramento. Então, a clínica da hemorroida interna é sangramento. Não é um sangramento vultuoso, é um sangramento relacionado com trauma provocado pelas fezes. Então, o paciente vai evacuar, quando ele acaba de evacuar, ou sangra pouco, ou sai um pouco de sangue junto com as fezes. Isso se chama hematoquesia. Então, a queixa da hemorroida interna, normalmente, hematoquesia. E, à medida que eu vou traumatizando, ela vai aumentando. Hemorroida grau 1. Passou as fezes, traumatizou a hemorroida, as fezes passaram e essa hemorroida sangrou. Então, grau 1 só sangra, você só tem sangue. Se eu olhar o meu paciente, afastar o canal anal e olhar, eu não vejo nada. Por quê? Porque a hemorroida está acima da linha pectina. Então, essa é grau 1. Hemorroida grau 2. Ela sangra, todos sangram. Tá? Então, a clínica principal é sangue. Sangra, ele faz esforço ao evacuar. Esse mamilo vai prolapsar para fora do canal anal. Quando ele para de fazer esforço, esse mamilo retorna sozinho, sem fazer nada. Hemorroida grau 3, ele vai evacuar, sangra, exterioriza e não retorna espontaneamente. Você precisa fazer redução digital. Ele vai lá com o dedinho, puf, põe a mamilo hemorroidário para dentro. Hemorroida grau 4, sangra, fez o esforço, ele saiu e ele não volta mais. A hemorroida grau 4 está sempre exteriorizada. Então, são esses os tipos de a classificação das hemorroidas internas, acima da linha pectina. Lembrando que, acima da linha pectínea, a inervação é vegetativa, não dói. Então, uma característica da hemorroida interna, inicialmente, não há dor, porque ela está acima da linha pectínea. Grande clínica do paciente, sangramento. Quando que dói? Quando ele é prolapsado e ultrapassa a linha pectínea. Então, ele pega terminação nervosa da borda anal e do próprio canal anal. Aí o paciente sente dor. Então, para um paciente com hemorroida sentir dor, essas hemorroidas têm que abaixar, têm que sair do interior do reto e ficarem prolapsadas. Hemorroida grau 1, só sangra. Hemorroida grau 2, sangra e retorna espontaneamente. Grau 3, sangra, prolapsa, redução digital. E o grau 4 está sempre para fora. Então, essa é a grande classificação da hemorroida interna e a gente tem que levar isso para o resto da vida. Então, vamos ver aqui a hemorroida interna. Então, o paciente eu não vejo. Normalmente, você dá o diagnóstico por anoscopia. Você passa aqui a um anoscópio descartável. Aqui tem uma fontezinha de luz. Você introduz e olha e vê aquela veia engurgitada lá no reto, lá dentro da parede do reto inferior. Hemorroida grau 2. Ele faz força, a hemorroida vai prolapsar. Por isso que aquela valsalva dinâmica, ela prolapsa, para de fazer força, o mamilo desaparece. A hemorroida, grau 2. Grau 3, olha, eu olho, estático, não tem nada, eu mando ele fazer esforço, ele vai prolapsar, aí ele para de fazer força, ele continua para o lado de fora. Você vem com o dedo, empurra aquele mamilo para fora e ele desaparece. Hemorroida de 3º grau, redução digital. E a hemorroida grau 4, ele está sempre para fora, você não consegue reduzir isso. Tá? Essa aqui que costuma doer. Mas ela começou lá de dentro, é uma hemorroida interna que prolapsou, que saiu e ficou lá para fora. Tratamento. Tem 2 tipos de tratamento, que é o clínico ou o cirúrgico. O tratamento clínico, basicamente, é tirar a causa que levou à formação da hemorroida. Às vezes é impossível.
Tá? Então, a mulher está grávida, não tem jeito, ela tem que levar a gestação a termo, o neném vai nascer e aquela hemorroida vai melhorar. O paciente tem constipação crônica, aquelas fezes muito endurecidas e traumatizam a borda anal. Você vai tratar a constipação do seu paciente. O paciente tem hepatopatia crônica e cirrose. Tem que compensar a hepatopatia crônica para diminuir a ascite do paciente e parar de aumentar a pressão intraabdominal. E assim vai. Você tem que tirar aquela causa básica. Como as veias, normalmente penetram pelo esfíncter, então aquele traumatismo crônico faz hipertonia. Um dos tratamentos seria até a dilatação, seja dilatação mecânica, que você usa até o próprio dedo, ou dilatação clínica, que é química, onde você faz um relaxamento daquela musculatura lisa através de medicamentos tópicos. Outros tratamentos seriam a esclerose, criocoagulação, vamos falar um por um, ligadura elástica e, finalmente, o procedimento cirúrgico. Quando que eu indico tratamento clínico para o meu paciente? As hemorroidas, grau 1 e grau 2. Então, grau 1 é aquela que só sangra, grau 2 sangra, ele faz força, exterioriza e volta espontaneamente. Então, as hemorroidas, grau 1 e grau 2, tratamento clínico. Primeiro, já falamos, retirar os fatores causais. Outros, evitar o trauma local. Dieta laxativa, mamão, ameixa, laranja, rica em fibras. Você pode usar fibra sintética, não há problema algum. Retirar tudo que cause trauma. Principal, papel higiênico. Então, pedir para o paciente, toda vez que evacuar, procurar se lavar. Banho de assento com água morna, ou no banho, tu pegar o chuveirinho e banhar aquilo bastante. E sintomático, remédio para dor. Aquelas pomadas que vocês já ouviram falar, Ultraproct, Procto-glivenol, aquelas pomadas para tratamento de hemorroida, eles têm um anestésico tópico. Normalmente, a base deles é de lidocaína, que é um anestésico local, que é em forma de gel. A mucosa absorve muito aquilo, o paciente melhora a dor. Mas a indicação dessas pomadas são o paciente sente dor. E nós acabamos de falar que a hemorroida interna raramente causa dor. Então, a indicação dessas pomadas é quando o paciente sente dor. A escleroterapia, onde você injeta uma substância esclerosante, muito semelhante à esclerose de varizes do membro inferior. Lembra que isso é veia? Então, esclerose de varizes do membro inferior e esclerose do mamilo hemorroidário é a mesma coisa. A indicação é grau 1 e grau 2. Para eu fazer qualquer procedimento em cima de um mamilo, esse mamilo tem que estar acima da linha pectínea, porque se esse mamilo estiver abaixo, se for um grau 4 e eu jogar uma substância esclerosante, ele vai sentir muita dor, porque passou da linha pectínea. Então, as indicações são grau 1, grau 2, acima da linha pectínea, que vai fazer esclerose. Normalmente, a substância utilizada é tamolim, se esclerose aquilo. Lógico que vai necrosar aquilo ali, aquele mamilo vai cair. Complicações, dor, você pode, na hora que jogar a substância esclerosante, ela escorregar um pouquinho pelo tecido para baixo da linha pectínea. Como você faz estímulo à terminação nervosa do sistema urinário, é comum ali na pelve, o paciente pode fazer retenção urinária. Como em todo procedimento vascular, a complicação é infecção, sangramento, e com a necrose do tecido pode haver infecção. São complicações que existem. E as mais comuns. Ligadura elástica, são indicados na hemorroidas grau 1, grau 2, que sangram bastante, normalmente elas ficam boas sozinhas, e a grau 3, que eu consigo reduzir, mas eu tenho que fazer a ligadura, olha aqui, acima da linha pectínea, porque se eu fizer abaixo da linha pectínea, ele vai sentir muita dor. Tá? As complicações são semelhantes, é o procedimento mais feito hoje para a ligadura elástica, acima da linha pectínea, que é a ligadura elástica. Muito parecido com a ligadura elástica de varizes esofagianas. Então, você traciona, coloca um elástico na base do seu plexo hemorroidário.
aqui mostrando já uma visão endoscópica. Olha só, o mamilo hemorroidário, aqui a ligadura elástica na sua base. Com 5 a 10 dias, aquele mamilo vai necrosar e vai cair espontaneamente. Você não precisa cortar. A hemorroidectomia, quando eu indico, normalmente, hemorroidas grau 3 e grau 4, sintomática. Às vezes o paciente tem lá um prolapso, a hemorroida está prolapsada, ele não sente nada, aquilo não incomoda ele em nada e ele não quer operar. Então, aquilo não tem indicação de cirurgia. Complicações são muito semelhantes a todos os outros procedimentos invasivos. Mostrando como é que você faz, você tira aquela veia e faz uma ligadura da base do retorno venoso. Técnica nova de Milligan Morgan, lá de 1932, é feita até hoje, tá? Que é a técnica aberta. Existe uma técnica fechada, que é a técnica de Ferguson, também é muito antiga, onde você sutura o mamilo, não deixa ele aberto. O problema de suturar são dois. Primeiro, vocês lembram que isso aqui está cheio de bactéria, quando você fecha, você cria um meio propício à infecção. Então, na sutura, a chance de infecção é maior. Quando você faz cicatrização de segunda intenção, a infecção é muito rara nesses procedimentos. Então, é mais... O outro problema, quando você sutura, se for, por exemplo, em 3 mamilos, 3, 7, 11 horas, vocês lembram que a fase final da cicatrização, a fase de maturação, é retração da cicatriz. Então, aquele canal anal pode fechar e estenosar. Então, a técnica fechada de Ferguson é muito pouco feita, pelos riscos de infecção e principalmente de estenose. Outra técnica utilizada é com grampeador, é muito parecido com a ligadura elástica. Normalmente, você tem que fazer isso em centro cirúrgico, o paciente tem que estar com sedação profunda, onde você vai grampear todos eles de uma vez só, dentro do reto abdominal, acima da linha pectina. Então, vocês veem o mamilo hemorroidário, você reduz todos esses mamilos hemorroidários, vem ali, faz um grampeamento e sai aquelas veias todas, aqui o anelzinho da veia dentro. É uma das técnicas, não é muito utilizado. Aqui a técnica clássica, aqui, então você vai ressecar a veia, olha, o mamilo vem aqui, então você está aqui, a veia vem daqui de cima, então a veia que exteriorizou, se ela reduz é grau 3, se ela não reduz é grau 4, isso não dá para falar agora, porque ele já puxou e está tracionando com uma pinça triangular ou de Pennington. Vocês matarem saudade lá do 4º período, você vai dissecar, vai ligar na sua base, está aqui deixando aberta. 3, 7 e 11 horas, os 3 principais mamilos. Tá? A cicatrização é excelente, essa parte aberta aqui no início incomoda o paciente um pouco quando vai evacuar, mas a linha de força do canal anal é em direção ao centro. De 3 a 7 dias, essas bordas já estão bem próximas, já praticamente cicatrizando. Agora chegamos nas hemorroidas externas. A hemorroida externa não tem a ver com aquela hemorroida interna, não tem nada a ver. Então, primeira coisa, não confunda hemorroida externa com hemorroida interna de 4º grau, são coisas completamente separadas. Hemorroida interna de 4º grau é aquela hemorroida que começou pequenininha, acima da linha pectina, veio aumentando, 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 e agora ela prolapsou no canal anal. A hemorroida externa é pela drenagem venosa do plexo venoso da borda anal. É aqui de fora. Ela drena para a pudenda, ela não drena para dentro da cavidade abdominal. Normalmente, não há história de hemorroida antes. A hemorroida de 4º grau ela começa com sangramento, ela vem prolapsando, até que no fim ela está para fora e não volta mais. Hemorroida externa, ele falou, eu nunca tive nada. E, de repente, formou um coágulo, um trombo, dentro de uma veia dessa. E olha só, está na borda anal. Borda anal, inervação somática da pele. Então, eu tenho inervação sensitiva. Clínica da hemorroida externa. Dor intensa.
Sinônimo de hemorroida externa, trombose hemorroidária externa. Normalmente é secundária a trauma. O paciente faz uma evacuação mais endurecida, tem um trauma local nessa região, estimula os fatores de coagulação e forma um trombo nesse interior. Esse trombo vai dilatar aquele plexo venoso externo e o paciente sente muita dor. Então, clínica de hemorroida externa, dor intensa. Isso é um dado importante. Então, está aqui, ó, forma aqui. E a grande clínica, dor intensa. E é uma emergência cirúrgica. O tratamento é cirúrgico. Ou você vai levar, porque a dor é muito forte, muito forte. Então, você vai levar esse paciente para o centro cirúrgico, anestesia normalmente subaracnoide, aquela na coluna. Você vai lá ou tira a hemorroida interna, ou faz uma incisão e tira o trombo de dentro desse mamilo hemorroidário. Ok? Então, não confundam agora, é a parte mais importante da hemorroida, é disparada a patologia mais comum. Então, hemorroida interna, clínica de sangramento, tratamento clínico grau 1 e grau 2, grau 3 e grau 4 é o tratamento cirúrgico. Como opções, temos esclerose, mas principalmente ligadura elástica. Ligadura elástica é indicado para grau 1 e grau 2 que sangram muito. Ou o paciente quer ficar bom mais rápido, tá? Mas o tratamento clínico está em grande indicado para o tratamento grau 1 e grau 2. A clínica é sangramento. A hemorroida externa, a clínica é dor intensa, trombose hemorroidária externa. E é uma urgência, você tem que levar ele para o centro cirúrgico e drenar aquele trombo, porque a dor que ele tem é muito intensa. Vamos chegar agora na fissura anal. Como vocês veem no nosso desenho aqui ilustrativo, é uma solução de continuidade na borda anal, normalmente acarretada por trauma. Então, definição, é uma ruptura da mucosa ali na borda canal anal, por causa da linha de força, normalmente ela é posterior em relação ao cóccix, porque quando o esfíncter contrai, ele é mais a resistência é maior posterior, então aonde ele vai romper mais, eventualmente, raramente anterior. Mais raro ainda anterior e posterior. Se você ver lateral, eu tenho que pensar em outras coisas. Tumor, doença de Crohn, sífilis ou outra DST. Então, fissura lateral, ou seja, em relação aos glúteos, lateral para o glúteo, eu tenho que pensar em diagnósticos diferenciais. Tá? Tumor, HIV, doença de Crohn e assim vai. E são mais comuns posterior, eventualmente anterior ou bilateral, ou anterior e posterior, desculpa. Diagnóstico: dor lacerante durante a evacuação. Então, ele vai evacuar, aquelas fezes daquela consistência endurecida passam pelaquela solução de continuidade e ele sente muita dor. Olha a história clínica aí, falando a favor, de novo, da importância dela. Então, vocês já viram, hemorroida externa, dói o tempo todo. Tem um trombo dentro do mamilo que distendeu. Dor, 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 independente da evacuação. Fissura anal, ele fala que ele sente um incômodo, porque eu tenho uma solução de continuidade. Se ele transpirar o suor, chega ali, ele fala que aquilo arde, mas a dor lancinante dele é quando ele vai evacuar e as fezes passam por aquele tecido com solução de continuidade. O problema é que vocês lembram que o esfíncter anal está ali perto, então quando as fezes passam, ele faz hipertonia. Quando ele faz hipertonia daquele esfíncter, ele faz um espasmo, duas coisas acontecem. Primeiro, a vascularização da borda anal também vem por dentro do esfíncter, igual a drenagem venosa. Então, eu faço isquemia, dificulta a cicatrizar. E o ânus com hipertonia, as fezes vão passando cada vez traumatizando mais, e aquilo vai virando um ciclo vicioso. É o grande problema da fissura anal. Então, você tem que tratar a fissura anal logo na fase aguda, antes que aquela fissura vá cronificar. O que caracteriza a cronificação da fissura, principalmente, é a hipertonia esfincteriana.
Vocês veem aqui, ó, uma solução de continuidade, aqui está o antes, né? O trígono posterior, e aqui vocês veem uma solução de continuidade, ó, uma fissura. E aqui embaixo, ó, que vocês veem que está mais vermelhinho diferente, é a borda, é a musculatura aparecendo. Tem mais do nosso livro. E aí vem um grande problema que nós falamos. Então, isso aqui seria uma fissura aguda. Só tem ali um machucadinho. O que você vai tratar? Ali está bem indicado só pomada de procto-glivenol, ultraproct, que tem um anestésico para tirar dor, banho de assento, não usar papel higiênico, tratamento clínico igual do tratamento clínico da hemorroida. Não muda nada, diferença é que isso aqui, como dói, você vai fazer um analgésico tópico. Posso usar um relaxante muscular oral, Buscopan, Tandrilax, essas coisas que a gente está acostumado. Tá? O problema é o seguinte, como esse esfíncter fica exposto e toda hora traumatiza isso aqui, eu vou fazendo um ciclo vicioso. Porque o trauma expõe a musculatura do esfíncter anal, principalmente do esfíncter interno, que a musculatura é lisa, é involuntária. Lembra que eu falei que o anel de Schadt tem 6, isso é mais para especialista? Vamos guardar a gente que a gente tem 2 esfíncteres básicos. A musculatura lisa, que é o esfíncter interno, e a musculatura estriada, que é aquela que você tem sensibilidade, e aquela que você controla, que é a musculatura externa, ou o esfíncter externo. Como eu tenho trauma, aquele esfíncter interno é traumatizado, diminui a irrigação sanguínea, dificulta a cicatrização, faz mais dor, o paciente fica com medo de evacuar, porque a gente acabou de falar que ele evacuar sente muita dor, aí ele faz constipação, ele segura aquilo até involuntariamente, por medo de defecar. Só que uma hora ele tem que sair. Aí quando sai, aquelas fezes estão mais volumosas, absorveu mais água, está mais endurecida, quando passar aqui traumatiza. E virou um ciclo vicioso. Esse que é o nosso grande problema. Vamos para a fissura anal aguda. É uma lesão precoce na pele. Tá? É uma lesão superficial. Quando você olha, tem um arranhadinho na borda anal. Tratamento clínico, não tem muita hipertonia, uma hipertonia desgrave, o tratamento é clínico. Normalmente cicatriza em 4 semanas. 4 semanas, 1 mês é o tempo para aquilo desaparecer. Ele fica sintomático mais ou menos 1 semana, depois aquilo vem cicatrizando, a clínica diminui muito e em 4 semanas aquilo está cicatrizado. Então, sintoma, dor durante a evacuação. Aqui, ó, você vê uma fissura aguda aqui, ó. Uma laceração, uma lesãozinha aguda. Você vê que é uma borda recente, fininha, como se o cara tivesse passado uma lâminazinha de bisturi aqui, ó. Um trauma, passou as fezes endurecidas ou qualquer outra coisa que cause trauma e fez uma fissura aguda. Pode ter um pouquinho de sangramento, já que isso aqui está exposto, mas o sangramento é mínimo, tá? Menor ainda que de hemorroida. Tratamento clínico, está aqui mostrando uma fissurinha aqui, ó, ilustrativo, muito semelhante, tá? Muito semelhante ao tratamento da hemorroida. Mas vocês já viram que nós falamos que o grande problema é a hipertonia do esfíncter. Então, além da analgesia que a gente faz com tópico, com lidocaína tópica, você faz um relaxante daquela musculatura lisa tópico, mesmo relaxante da musculatura lisa da coronária, por exemplo. Então, eu posso usar nitroglicerina, óxido nítrico, e principalmente o diltiazem a 2%. Não sei porquê, mas diltiazem não tem na farmácia, tem que mandar manipular em farmácia de manipulação. Então, você prescreve para ele um diltiazem a 2%, ele vai aplicar aquilo ali 2, 3, até 4 vezes por dia, fazendo movimento circular no canal anal, na borda anal. Então, aquilo vai absorvendo e há um relaxamento. Depois de qualquer evacuação que dói muito, você pede para ele lavar bastante. Uma das opções que a gente dá para o paciente, que costuma abrandar, porque dói muito durante a evacuação, ele evacuar jogando chuveirinho, aquele chuveirinho de água quente, vai jogando junto, que tende a traumatizar menos.
Depois que acabar, ele introduz um supositóriozinho de anestésico tópico, ultraglivenol, proctoglivenol, ultraproct, seja lá qual for, e passa o diltiazem em movimento circular. Fica bom normalmente em 4 semanas, pelo que a gente falou. Porém, se em 8 semanas não cicatrizar, você tem que pensar em cirurgia. Por que cirurgia? Porque cronificou. Como é que eu sei que cronificou? Essa é a pergunta que eu tenho. Então, a fissura anal aguda, eu tenho que tratar logo, porque o grande problema é cronificar. Quando que cronifica? Primeiro, olha a diferença. Olha o desenho aqui ilustrativo. Então, primeira coisa que aparece, ó, as bordas ficam elevadas e endurecidas. Ó. Então, é uma lesão crônica. O esfíncter, olha a musculatura ele mostrando aqui, ficou aparente, ou seja, toda hora que passa os fezes aqui, traumatiza esse esfíncter. Ele aparece com plicoma sentinela. O que é um plicoma? Plicoma normalmente é uma excrescência da pele. Mais comum é o paciente ter uma hemorroida, a hemorroida fica boa sozinha e aquela pele que dilatou fica igual uma verruguinha na borda do ânus. Isso se chama plicoma. Normalmente, esse plicoma ele é assintomático. Pode ser causa de prurido anal, de coceira, porque aquilo acumula um pouquinho de fezes microscópicas, mas aquilo fica ali acidificando, fermentando, entre aspas, e acaba fazendo prurito. Ou ela pode ser patológica, porque essa pele aqui da fissura ela vai retraindo e vai fazendo uma excrescência da pele sobre aquilo ali. E a papila hipertrófica, ó, que fica ali nas criptas de Morgane, naquela linha denteada. Lembra que eu falei que eu tenho tecido linfóide naquilo ali? E eu tenho várias glândulas que secretam, ela acaba fazendo uma papilite e aparece um carocinho no interior do ânus. Então, a presença de plicoma, papila hipertrófica e o esfíncter aparente é a tríade da fissura crônica. Então, isso me caracteriza a fissura crônica. Diagnóstico, então, eu tenho uma história típica, principalmente dor prolongada após a evacuação, faz hematoquesia, sangramento vivo durante a inspeção, eu vou olhar se aquela fissura é aguda, ou seja, só tem um machucadinho, ou se ela cronificou com a tríade papila hipertrófica, o plicoma, e vocês vão ver em alguns livros, esfíncter aparente e o outro hipertonia esfincteriana. Como a hipertonia, que é a gênese para cronificação, a maioria dos autores preferem colocar hipertonia na tríade. Mostrando aqui, ó, uma fissura, olha só a borda elevada, o plicoma sentinela, ó, mais um aqui, ó, a fissura, olha o plicoma aqui para o lado de fora. E quando eu consigo afastar um pouquinho do canal anal, ó, ele passou aqui um anoscópio, olha a papila hipertrófica. Então, a papila hipertrófica fica dentro do canal anal. E aqui está o esfíncter aparente. Ó. Tratamento, então, fissura aguda, nós já falamos, e a fissura crônica, eu tenho isso aqui, a tríade clássica formando um ciclo. E eu tenho que romper esse ciclo. Então, óbvio que eu vou tirar aquela fissura, transformando a fissura crônica numa fissura aguda que vai cicatrizar mais fácil. Porém, a fissura que desencadeou tudo. Porém, o fator perpetuante é a hipertonia do esfíncter interno. Tratamento, então, esfincterotomia interna. O principal tratamento é a esfincterotomia interna. Lembra que a interna é musculatura lisa e você não controla. Então, você não faz incontinência fecal. O que você não pode fazer é esfincterotomia externa. Se eu fizer externa, ele vai fazer incontinência fecal. Mostrando aqui, ó, fissura, faz uma incisão lateral, vem no músculo interno, secciona essa musculatura interna. Tá? Lembrando que a musculatura externa está aqui, então ele não vai fazer
é incontinência fecal. Mostrando aqui a imagem do nosso livro, do Seixas, a esfincterotomia interna. Tá? Aqui a borda, aqui ó, o músculo externo, ele vem um pouquinho mais para dentro e secciona o músculo esfíncter interno. Então, esse é o grande tratamento da fissura crônica. Então, o tratamento básico da fissura crônica é clínico, na fissura anal aguda. O principal tratamento é a base de tiltiazem ou nitroglicerina, que você vai relaxar aquela musculatura lisa para facilitar a cicatrização. Após 8 semanas, há a probabilidade de cronificar. Aquelas bordas ficam altas, o paciente passa a ter papila e plicoma, o músculo fica aparente e, principalmente, hipertonia. Essa hipertonia normalmente já não cede mais com o uso de medicamentos, então você é obrigado a fazer uma esfincterotomia cirúrgica. Você vai lá e secciona o esfíncter interno. É o tratamento cirúrgico da fissura. Outra patologia, abscesso anorretal. Clínica, dor anal intensa. Pensa no abscesso. O que é um abscesso de qualquer lugar? Se tem um abscesso no braço, dói muito. O abscesso perianal dói muito. Então, ó, já falamos de 3 patologias que cursam com muita dor. Hemorroide externa, que dói o tempo todo. Fissura, que dói quando o paciente vai evacuar e fica mais um tempo. E agora o abscesso, que também dói o tempo todo. É muito parecido com a trombose hemorroidária externa. Massa palpável, mas normalmente apresenta sinais flogísticos. Tá? Então ele vai falar, ó, apareceu um caroço aqui que dói muito, eu coloquei a mão, está quente. Quer dizer, é muito parecido com a trombose hemorroidária. Por isso que, mais uma vez, tem que olhar, tem que afastar a região glútea e fazer o estudo dinâmico do canal anal. Aí tem um detalhe. Vamos lá. Aonde que está? Não é tão simples o abscesso perianal. Primeiro, é por que um cara tem um abscesso perianal? Normalmente, os orifícios, a entrada e a saída do tubo gastrointestinal, a boca e o canal anal, são ricas em célula de defesa. Então, na boca, tem uma amígdala de cada lado, tem um grande tecido linfóide para impedir que as bactérias cheguem para o meu estômago e vá para o pulmão pela respiração oral. E no canal anal, ele é rico em placas de Peyer. Então, elas ajudam a me defender. Então, uma das causas do abscesso perianal é o trauma de repetição, seja ele qual for. E a gente tem em volta, naquelas criptas de Morgane, várias glândulas. E aquelas glândulas, elas penetram na intimidade do tecido. Então, quando eu tenho um trauma naquela glândula ali, pode ser que aquela glândula forme uma infecção e, como ela estende para a intimidade do tecido, eu faço um abscesso naquela área ali, mais profunda e não só superficial no reto. Por isso que eu faço um abscesso perianal. Lógico que a clínica vai ter sinais flogísticos. Dor, calor, rubor e tumor é a grande clínica que o paciente tem. Então, olha só, ela penetra, aqui começou, ela entrou, forma entre o músculo interno e externo, pode vir mais posterior, exteriorizar. Eu tenho várias localizações desse abscesso. Mostrando aqui os locais desse abscesso. Então, olha só, ó, musculatura, ó, o elevador do ânus aqui, que ele fala, acho interessantíssimo isso, que ele não, aqui no nosso livro ele não divide bem naqueles 6 que eu falei de Chadsky, não, mas no desenho ele pode, ó, elevador do ânus fazendo parte da musculatura externa, que é a musculatura interna, e aqui um abscesso ó, interesfincteriano, um abscesso isquioanal ou isquio-retal, o abscesso perianal simples, que é o melhor da gente ter, e o abscesso que o diagnóstico é difícil, que é o supraelevador do ânus, que é um dos músculos do períneo também. Ele está lá perto ó, da segunda válvula de Houston, que corresponde à deflexão peritoneal aqui. Ó. Então, quanto à localização, eu tenho diversos nomes. Inclusive, ele pode dissecar o reto todo e fazer uma coisa que a gente chama de abscesso em ferradura, fica igual um Czinho em volta do ânus. Essa é a localização. Diagnóstico e exame físico, aqui, ó. Um abaulamento doloroso com sinais flogísticos. Aqui.
Exame clínico é o suficiente, raramente eu preciso de algum exame complementar, TC, ressonância, que é ótimo para ver partes moles, mas raramente eu preciso isso. Mesmo no abscesso acima do músculo elevador do ânus, abaixo do peritônio, o toque retal é importante, quando você toca, você sente aquele abaulamento doloroso lá em cima. Então, quadro clínico do abscesso perianal, dor intensa, febre geralmente ausente, uma infecção local. Lembra que isso aqui, como é rico em placa de Peyer, normalmente ele consegue restringir bem esse processo inflamatório infeccioso. E o tratamento é como de todo abscesso, tem que drenar. Porém, lembra que a gente já aprendeu em aulas passadas? O paciente tem um abscesso na pele, aquele abscesso está endurecido ainda, vai ter um abscesso no braço, aquilo está endurecido. Se eu fizer uma incisão, não vai drenar nada, porque, na verdade, ele tem uma celulite no local. Então, aquilo, se eu abrir, ele não drena. O que a gente vai fazer? Analgésico, bastante calor local, para aumentar a vascularização, chegar à célula de defesa e aquele processo inflamatório infeccioso fluidificar, realmente formar um abscesso e eu poder drenar. O abscesso perianal, a conduta é pronta incisão e drenagem o mais rápido possível, mesmo não tendo área de flutuação. Então, não esqueçam isso, já vou falar por quê. Tá? Então, conduta no abscesso perianal, pronta incisão e drenagem. Tá? Tem a ver com aquelas glândulas que estão penetrando aqui, vocês vão ver a complicação disso. Então, abscesso perianal. Não pode regredir espontaneamente? Pode. Alguém me fez essa pergunta, mas não é o comum, tá? Não é o comum. O comum é ela evoluir. Eu já vou falar para que ela vai evoluir. Por isso que o tratamento é drenagem o mais precoce possível, tá? Não tem Carolina Monte. E nos casos crônicos, não existe abscesso crônico de bola. Não, calma aí, vocês estão nervosos. Eu já vou explicar para vocês o que vai acontecer se eu não drenar isso aqui. Tá? Ele não cronifica, não, ele se transforma em outra coisa. Então, está aqui o abscesso perianal e a conduta é a drenagem, o mais próximo possível do canal anal. Então, aqui ele está funcionando, mostrando a saída da secreção purulenta, mostrando a saída. Gostei. A Carolina fez uma pergunta que ele tem um abscesso sempre. Vou te mostrar por que ele teve abscesso sempre. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, olha o abscesso. Olha o abscesso, olha um orifíciozinho aqui, ó. Olha outro orifíciozinho aqui. Olha várias cicatrizes aqui, ó. Esse caboclo já drenou um monte de vezes aqui, ó. Por que ele tem esse abscesso um monte de vezes? Por que o Márcio falou que abscesso dura, eu faço calor local, e o abscesso perianal eu tenho que drenar o mais rápido possível? Está aqui mostrando, ó, um abscesso perianal. Ele lanceta a saída de secreção purulenta mais próximo da borda anal. Normalmente não precisa de antibiótico. Infecção local, tratamento local. Antibiótico é quando o paciente tem infecção, sinais sistêmicos, exemplo, febre, ou paciente imunocomprometido. Fora isso, então, abscesso, drenagem. Mostrando aqui, não importa a localização, o tratamento é a drenagem. Ó, exploração digital, porque ele é profundo no tecido. Você lembra que ele começou lá no canal anal e drenou o mais profundo possível. Olha, mostrando, fazendo posição de canivete, drenou o abscesso aqui, o mais próximo do ânus possível. Saída da secreção purulenta, ó, grande drenagem do abscesso. Aí você explora digitalmente isso aqui, para a loja ser bem grande. A drenagem tem que ser ampla. E a grande complicação, aqui, ó, fístula anal. Por que um paciente faz fístula? O que é uma fístula? É um pertuito entre duas superfícies epiteliais.
Lembra que o abscesso apareceu aqui, ó, não foi isso? Só que ele começou daqui, das criptas de Morgane. Ó, começou aqui na linha denteada. Lembra que eu falei? Aquelas 6 a 12 glândulas, elas penetram na musculatura. Então, a infecção começou aqui, veio descendo, entrou no meio daquele esfíncter, continuou até sair aqui em cima na pele. Então, se eu drenar tardio ou drenar espontâneo, o que eu faço? Ele drenou para a pele com essa cripta muito infectada. Então, quando eu dreno, ele forma um pertuito, que é a fístula, entre a pele e a região do canal anal. Então, ele faz uma fístula perianal. Então, a grande complicação do abscesso perianal é a fístula anal. O que é a fístula anal? É uma perpetuação do processo inflamatório infeccioso daquela cripta que formou o abscesso. Aí vai cair o que você acabou de me falar. Já, essa pelezinha aqui vai cicatrizar, porém, como aquilo é uma glândula, ela fica produzindo secreção. Essa secreção vai acumular no trajeto e vai fazer infecção secundária. Então, complicação da fístula, formação de novo abscesso. Foi isso que você viu no pronto-socorro. Foi uma fístula anal abscedada. Fica fazendo abscesso crônico que você tem que drenar. Então, lógico, a fístula anal disparado, principal causa é o abscesso, principal causa do abscesso é o trauma. Outras causas, lógico, que existem dessa fístula, tá? Entre elas, doença de Crohn, retocolite é raríssimo, né? Tanto é que ainda é diagnóstico diferencial, a presença de fístula, complicações cirúrgicas. Mostrando aqui a fístula, olha onde começou. Então, a fístula faz um orifíciozinho interno e um orifício externo. Clínica disso aqui, como aqui isso é uma glândula, ela fica produzindo muco. E esse muco sai por aqui. Então, clínica da fístula. O paciente normalmente vem para você com uma história que ele já teve um abscesso, e esse abscesso drenou sozinho, por isso que eu não mando fazer calor local, tá? É para drenar sozinho, igual no abscesso do braço. Abscesso anal que drena sozinho, taxa de fístula é próxima dos 100%. Então, ele fala para você o seguinte, que ele não sente dor, mas ele fica sempre sentindo aquela região interglútea molhada. Às vezes, aí quando ele tira a cueca ou a calcinha, fica uma bolinha ali de uma secreção que ele não sabe o que é. Até que agora começou a doer muito de novo, igual quando ele teve o abscesso, porque isso aqui epitelizou, aí o muco que foi produzido aqui acumulou aqui, fez infecção secundária. Ok? Respondido? Então, olha só, a classificação, existe uma classificação de partes, isso é importantíssimo, porque eu tenho que tratar. Tratamento da fístula só tem uma, eu ressecar essa fístula. 45, a fístula é mais comum, segundo Parks, quando ela passa no meio do esfíncter. Ó, aqui está o esfíncter liso, que veio lá da musculatura circular e longitudinal do colo, quer dizer, a musculatura involuntária, e aqui está a musculatura estriada, ou aquela que eu controlo. Então, disparada está aqui, ó, interesfincteriana. Ela passou aqui por dentro e saiu no meio dos esfíncteres. Essa é a mais comum. Eu retiro a fístula, e quando eu retiro a fístula, eu acabo seccionando o músculo interno. Não tem problema nenhum, porque o interno é involuntário. Já a transesfincteriana, que é a mais comum, olha só, ela passa pelo esfíncter interno e externo. Se eu for operar esse paciente e tirar essa fístula toda e cortar o esfíncter externo, esse paciente vai fazer incontinência fecal. Olha a complicação de um troço que começou como um abscesso perianal. Então, abscesso perianal, conduta, pronta incisão e drenagem. Tem que drenar o mais precoce possível para diminuir a probabilidade dele evoluir para a fístula. Se drenar espontâneo, vai evoluir para a fístula. Se fluidificar muito, vai evoluir para a fístula. Tá? Então, aqui são as classificações. Ela também pode ser simples ou complexa. Simples é aquela que tem um orifício de entrada e um orifício de saída, ou um orifício interno e um externo.
Complexa, eu tenho vários orifícios. Então, esse paciente vai fazendo abscesso, eu vou drenando, ele vai drenando espontâneo em outros locais e vai fazendo múltiplos orifícios. Para eu tratar a fístula, eu tenho que ter uma ideia do trajeto. E, isso é mais para especialista, mas está no nosso livro. Goodsall falou o seguinte: as fístulas posteriores, aqui, ó, posteriores em relação ao glúteo. Então, lembra que o glúteo faz essa curvinha. Então, as fístulas posteriores normalmente são curvas e as fístulas anteriores são retas. Então, aqui ele está mostrando uma fístula complexa. Ele tem um orifício de entrada e olha quantos orifícios de saída. Então, tem vários orifícios. Goodsall falou o seguinte, que as fístulas anteriores, ou seja, em relação à genitália, elas são normalmente retas. Reta, reta, reta. A fístula em região posterior ao glúteo, elas normalmente são curvas. Olha como é que ela faz a curvinha. Então, o que ele fala que a gente tem que tomar cuidado? Se eu tenho um orifício interno aqui, eu vou olhar o orifício externo. Então, normalmente, elas são retas. Porém, se o orifício externo tiver a mais de 2, 3 centímetros da borda anal, alguns livros 2, outros livros 3, ou seja, se ele estiver distante da borda anal, eu tenho que pensar que ela pode ser um orifício posterior, que fez uma curva grande, e o orifício de saída estava anterior. Mas o trajeto é esse aqui. Se na hora de eu retirar a fístula, não tirar o trajeto todo, aí que está a importância do Goodsall, recidiva é quase 100%, porque ficou um trajetinho. Esse trajeto vai produzir muco e vai refazer a minha fístula. Mostrando aqui um orifício fistuloso, ó, anterior, então a genitália está aqui está a região glútea, de aparência reta. Então, o orifício interno está lá dentro do canal inguinal e o orifício externo saindo aqui. Então, dor praticamente inexistente quando tem é leve e fica a saída de um líquidozinho de um muco naquilo ali. Aqui nossos diagnósticos diferenciais, nós vamos falar uma maioria. Exame complementar raramente utilizado. Nas fístulas complexas, você pode fazer fistulografia, você joga um contrastezinho, ilumina ou ressonância. Ultrassom endoscópico também é feito, mas basicamente exame clínico é utilizado. Normalmente você faz exame complementar pensando em outros diagnósticos. Exemplo, doença de Crohn. Aqui mostrando um ultrassom endoscópico. O que é o ultrassom? É igual o ultrassom que faz da barriga, mas o ultrassom fica na ponta do endoscópio. Então, você introduz pelo ânus do paciente, ele roda. Aqui a gente vê a mucosa. Aqui eu vejo a membrana basal. Aqui eu vejo a serosa. Então, aqui está a parede da alça toda. E aqui mostrando o trajeto da fístula. Ó, trajeto da fístula aqui, ó. Vocês enxergarem o trajeto da fístula aqui. Você vê que ela continua no tecido. Tratamento, eu tenho 2, fistulectomia, tirar a fístula toda, que é o ideal, menor taxa de recidiva, mas maior taxa de incontinência fecal, e fistulotomia, eu simplesmente abro a fístula e cauterizo o leito. É que menos taxa de complicação tem, mas tem maior taxa de recidiva. O grande problema da fístula é uma doença inflamatória, e as doenças inflamatórias cursam com um grande recidivo. Fístula não é emergência, não é. O abscesso que é emergência. Fístula é uma cirurgia eletiva. Mostrando aqui, ó, então, paciente já anestesiado, aqui está o ânus do paciente. Passou um espéculo anal para olhar o orifício interno. Então, ele cateterizou o orifício interno e saiu pelo orifício externo. Aqui, ó. Aqui o trajeto. Então, eu já tenho o trajeto na minha mão. Ele vai abrir a pele subcutânea e vai procurar o trajeto. Não tem como eu saber se ela é interesfincteriana, transesfincteriana, se eu não olhar. Então, eu tenho que abrir, eu só descobri isso durante a cirurgia. Eu abri. Quando ele abriu, vamos voltar para cá, ó, aberto aqui, ele viu, olha a entrada aqui, a saída aqui do cateter. Olha o músculo esfíncter aqui. Então, ele viu, olha só, o esfíncter externo está aqui. O esfíncter interno está aqui. Desculpa, é o contrário, né? O esfíncter interno está aqui.
externo está aqui, o interno está aqui, um pouquinho mais lateral. O que acontece? Esse aqui eu posso seccionar, que ele não faz incontinência. Se eu seccionar esse aqui, ele faz incontinência. Então, o que eu faço? Uma técnica que a gente chama de sedenho, isso é mais a título de curiosidade para vocês. Eu passo um fio ou um corpo estranho, que é uma sonda de látex, é um dreno de Penrose que vocês aprenderam no quarto, e deixo essa sondinha aqui. Essa sonda vai fazendo um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai fixar o músculo. Então, daqui a 4 a 6, 8 semanas, eu posso seccionar esse músculo, que o esfíncter não vai correr e ele não faz incontinência fecal. É uma técnica cirúrgica quando a fístula passa pelo orifício externo do canal anal. Algumas outras patologias que são patologias do pavimento pélvico. Normalmente acontece após lesões dessa musculatura da pelve. Pode ser por causa do parto, ou às vezes aquela paciente mais idosa fica fazendo atrofia muscular. Então aquela pelve relaxa muito. Olha o orifício, olha o esfíncter, olha o músculo pubo-retal, isquio-retal, todos flácidos. Olha só, em vez de ter aquela hipertonia clássica da pelve, ela relaxa e permite com que ou o reto desça todo, que a gente chama de procidência, ou só a mucosa desça, que eu chamo de prolapso mucoso, ou só prolapso. Tá? Então, o que é o prolapso retal? A mucosa é exteriorizada. O que é procidência? Toda a parede desce. Como é que eu sei isso? Normalmente pelo tamanho. Então, prolapso, a mucosa é exteriorizada, normalmente pacientes idosos ou que tiveram lesão dessa musculatura toda aquilo ali. Ela pode ser redutível, mas normalmente o paciente relaxa, ela exterioriza. Normalmente há uma hipotonia dessa musculatura no prolapso. Então, o prolapso só a mucosa desce. O tratamento é cirúrgico, não tem jeito. Tem uma mucosa para o lado de fora, você tem que reduzir. Existe uma cirurgia chamada Delorme, que você pega essa mucosa e sutura. Essa mucosa que estava descendo, sanfona ela e sutura dentro do canal anal. Não é muito feito, não. A cirurgia mais feita é essa aqui, a cirurgia de Tirsch, que está adaptada do livro de vocês. Vocês vão ver uma foto parecida aqui, mas é para tratar outra coisa. Onde você passa um fio de aço em volta do canal anal. Lógico, você tem que tomar cuidado para quando você fechar o fio de aço, não fechar o antes, porque tem que evacuar. Normalmente, você deixa o suficiente ali uma polpa digital ou um êmbolozinho de uma seringa de 20. Você coloca uma seringuinha de 20 aqui, aperta, vai permitir só a passagem. E fecha e deixa esse fio de aço aqui em torno de 6 meses. Esse fio de aço vai fazendo um processo inflamatório e vai fixar, vai fazer uma hipertonia da musculatura e fixar aquela mucosa. Daqui a 6 meses eu tiro o fio de aço, essa mucosa não desce mais. Na procidência, toda a parede, como a parede desceu, é como se eu tivesse evaginado aquilo ali. Então, ó, desce tudo. Esse aqui não adianta eu tratar só por aqui, porque o reto vai pesar e vai cair. O tratamento é cirúrgico, é mais complexo. Você tem que abrir a cavidade abdominal, levantar o reto e o sigmoide e fixar no promontório. Chama promontofixação do reto. Só para vocês saberem também, é uma técnica cirúrgica. Ambas têm a ver com o pavimento pélvico. A musculatura da pelve ficou flácida. Prolapso é mais simples, porque é só mucosa. Procidência é toda a parede do reto que desce. A cirurgia tem que ser intraabdominal. Finalmente, na doença benigna, vamos falar do cisto pilonidal. O cisto pilonidal é um dos diagnósticos diferenciais da fístula perianal. O engraçado, vocês vão ver, etiologia, está até em branco aqui, que até hoje existe uma dúvida quanto à etiologia. Porque eles notaram duas coisas. Primeiro, é comum em paciente que tem trauma e tem aumento da pilificação em região glútea.
Então, a princípio, ele fala, isso aí é uma foliculite que, entre aspas, cronifica. O paciente faz um trauma, o cara chamava, no Brasil, chamava doença do jipe, o cara ficava andando de jipe ou de cavalo, aquilo fica batendo a região glútea quanto o anteparo, faz uma foliculite ali e o processo inflamatório se inicia. Então, ele fala, não, isso aí é adquirido. A teoria era adquirida. A etiologia é uma doença adquirida por trauma constante na região coxínea. Aí depois os caras falavam, se isso é trauma constante ali, por que eu só tenho doença pilonidal ali? Já começou por ali. Mas a história de trauma era sempre grande. A história que começou com uma foliculite era sempre grande. Por isso tinha teoria adquirida. Depois eles notaram que quando eles abriam, operavam aqui, às vezes, sabe o que tinha aqui dentro? Cabelo. Como tem cabelo aqui dentro? O cabelo cresceu para dentro, que fez uma foliculite, vamos dizer assim. Mas onde abriu, tinha um dente ali dentro. Tinha osso ali dentro. Ué, por que eu tenho isso? Aí começou, não, isso é congênito. Porque a final da crista neural é de origem neuroectodérmica. E a neuroectodérmica, o nome já está falando, é ectodérmica, dá origem a pelo, osso, fâneros. Aí eles falaram, opa, então isso aí é congênito. Mas por que é comum no paciente com trauma? Então, hoje, a teoria mais aceita é que o cisto pilonidal ele é congênito. É uma má diferenciação da crista neuroendócrina. Neuroectodérmica, para falar o nome correto. Porém, essas células ficam aqui, quietinhas, totipotenciais, doido para multiplicar. Quando eu tenho um trauma, a teoria adquirida, tá? Essas células vão proliferar e vão fazer o processo infeccioso. Isso aí vai aumentar e vai aparecer o cisto pilonidal. Então, a teoria mais aceita hoje é a teoria mista. Eu tenho uma parte congênita, que é as células totipotenciais de origem neuroectodérmica, mas eu preciso da foliculite, de um trauma local para estimular essas células totipotenciais. Aqui aparecendo, normalmente ele é nessa área, tá? Clínica do paciente, múltiplos orifícios fistulosos com saída de secreção. Essa fístula, olha só, vai até o periósteo do cóccix, do sacro, olha aqui, se eu quero que vocês vejam. Complicação disso aqui, óbvio, infecção secundária, isso aqui pode abscedar. Mostrando aqui, ó, uma ressonância, não é, normalmente o diagnóstico também é clínico, não precisa de exame complementar. Tem vários diagnósticos, mostrando aqui, ó, em região, na prega e glútea, acima do sacro, eu tenho um abaulamento com vários orifícios fistulosos. Grande complicação com abscesso, é se infectar. Se infectar, não dá para tirar o cisto todo. Eu tenho que drenar, tratar a complicação. É igual vocês aprenderam lá no cisto sebáceo infectado, você tem que drenar. Então, aqui eu tenho um cisto pilonidal infectado, conduta drenar. Igual no abscesso perianal. Você vai lá, lanceta, drena aquele abscesso. Indicação de antibiótica, a mesma coisa, paciente imunocomprometido ou manifestação sistêmica. Vai limpar isso aqui. E agora o tratamento definitivo. Olha só qual o tamanho disso. Ó, lembra que ele apareceu só fístula, mas a doença vai até o periósteo. Então, você faz uma incisão elíptica em volta, vai ressecar toda a lesão, lembra que ele está no subcutâneo até o periósteo, vai tirar a face do periósteo e vai deixar cicatrizar por segunda intenção, senão a recidiva é muito alta. Vocês veem aqui o tecido de granulação, aquela fase proliferativa. Você vê ó, o aumento da pelificação aqui, ó. Aqui também, tá vendo? Por isso que esse paciente fez uma foliculite, estimula. E no final, a linha de força da região glútea em direção à prega glútea, ela vai fechando progressivamente até cicatrizar. Normalmente, a cicatrização final se dá de 30 dias a 6 meses. Então, tem que falar que o paciente tem que se preparar com isso.
Tá? Então, isso às vezes demora muito tempo para cicatrizar. Finalmente, vamos chegar nos tumores. Mais uma vez, a importância de se examinar a região anal. Exame físico do canal anal, estamos repetindo agora no final da aula, faz parte do exame clínico do médico generalista. Tem que examinar. Tem que examinar. No internato de vocês vão treinar toque tal, e vocês vão fazer um, depois vocês vão ficar com segurança de fazer os demais. Tá? Os tumores, eu tenho 2 tumores, eu tenho um tumor da margem anal, ou seja, da pele em volta do ânus, que são mais diferenciados e são menos agressivos, e os tumores mais agressivos, que são do canal anal, onde o principal é o carcinoma epidermoide. Então, não são tumores usuais, são tumores relativamente raros, são a 1 a 2% apenas de todos os tumores, só quando a gente fala de intestino, tá? Intestino grosso, canal anal, eles correspondem a 1 a 2%, o restante são os tumores de colo. Normalmente associado a processo inflamatório crônico, isso aqui é meio teórico, tá? Alguns autores acham que isso não é verdade. Mas o grande fator predisponente está aqui, ó, condiloma, tá? Então, o único fator comprovado de radiológica é a leucoplasia, a área de leucoplasia também, que não é raríssimo, mas o condiloma provocado pelo vírus do papiloma humano é o fator predisponente mais comum. Vocês sabem que o condiloma acuminato acomete a genitália, tanto anal quanto perineal, pode acometer boca também, qualquer lugar que você teve contato, é feito pelo HPV tipo 2 e é uma doença viral. Algumas cepas do HPV são pré-malignas, 3, 5 e 7, algumas a gente acredita, algumas fazem lesão pré-maligna. O tratamento é ressecção da lesão, por ser uma doença viral, tem alta taxa de recidiva, por isso que o acompanhamento desse paciente deve ser constante. Mas o condiloma é a principal causa de precursora da neoplasia aguda e a leucoplasia também. Os demais são altamente questionáveis. Primeiro, doenças, então, da margem anal, tumor de Bowen. São carcinomas de células escamosas superficiais in situ. Quando eles invadem, aumenta a taxa de metástase à distância. E vocês veem que aparece como uma área de hiperemia em volta do canal anal. Olha essa aqui, parece uma infecção fúngica. Olha só, igual tínia. Borda bem definida, bem delimitada. Olha só. Então, isso é tudo para mostrar o que a gente deve tomar cuidado. Principalmente pacientes idosos, que isso é mais comum em paciente idoso, com lesões que não cicatrizam. Então, ele fala, ele tem uma lesão fúngica, ou ele tem uma assadura, aquilo não melhora, já passaram série de medicações, estão lavando toda hora, e aquilo não melhora. Então, eu tenho que pensar em tumor de margem anal. Então, tumor de margem anal, quando que eu penso? Nas lesões da margem anal, crônicas que não cicatrizam. Normalmente são tumores pouco agressivos. Eles respondem bem à ressecção local. Eventualmente, eu preciso fazer cirurgias mais traumáticas, que é a amputação do ânus. Quando você amputa o ânus, não tem jeito. Você tem que fazer colostomia definitiva no paciente, botar o colo na parede. Porque você não consegue chegar, o que você ressecou, o que sobrou, você não desce mais para o canal anal. E se descer, faz incontinência. Então, você faz uma colostomia nesse paciente. Ou seja, isso se chama amputação abdômeno, que eu tenho que abrir a barriga, perineal, que eu tiro o períneo, do reto, que eu tiro o reto e canal anal, com colostomia definitiva, também chamado de cirurgia de Miles. Então, está aqui, ó, diagnóstico diferencial, ó, principal, DST, psoríase, eczema, quer dizer, lesões crônicas.
Doença de Paget, que é similar à doença de Paget extramamária, que vocês aprenderam lá na ginecologia, na onco também. E você vê, ó, igual uma assadura. Isso, então, olha só, parece uma assadura ou uma infecção fúngica. Já é um tumor raríssimo, é uma variação do adenocarcinoma. Você vê adenocarcinoma, toda vez que você tem um tumor fora da localização, então adenocarcinoma, um tumor glandular, por que eu tenho um tumor de glandular na pele? Eles passam a ser mais agressivos. Então, ele tem uma sobrevida menor que 50% em 5 anos. É semelhante, ó, à doença de peixe mamária. É um tipo de doença de peixe extramamária. Ó, racha eritematoso, eczematóide. Então, cuidado com o paciente idoso que apresenta assadura, vamos dizer assim, crônica. Você tratou, não melhora. Conduta é biópsia desse tipo de lesão. Finalmente, o carcinoma de células basais, que parece uma solução de continuidade, leva a prurido, dor. Tá? A conduta é sempre biópsia. Lesões crônicas aparecem na região marginal, você pensa em fazer biópsia desse paciente. Tumor de células claras. Finalmente, ó, tumores de células escamosas, que não é da borda anal, do canal anal. O carcinoma mais comum, que é o epidermoide, que é muito semelhante ao carcinoma epidermoide da pele. Carcinoma epidermoide, vocês sabem que ele é mais agressivo que o basocelular na pele, eles fazem mais metástase. A grande vantagem do carcinoma epidermoide é que eles respondem bem à radioterapia. Então, carcinoma epidermoide não é indicado tratamento cirúrgico. Tratamento inicial do câncer epidermoide está aqui, ó, radioterapia, o principal associado ou não à quimioterapia. Então, aqui está o seu tratamento do carcinoma epidermoide. Os lesões que não responderem à radioquimioterapia, que você indica amputação abdômeno-perineal do reto ou cirurgia de Myers. Melanoma é um tumor raríssimo do canal anal. Tá? Então, melanoma pode aparecer em várias partes do corpo, lógico, disparado na pele. Melanoma de canal anal é raríssimo e o prognóstico é muito ruim, assim como os melanomas. Tá? Então, melanoma é um tumor raro do canal anal, o diagnóstico normalmente é tardio. Quando se faz o diagnóstico, normalmente o paciente já tem metástase à distância e a sobrevida é muito baixa. Muito baixa, 100% de óbito em 5 anos. Normalmente a sobrevida de 2 a 3. E, finalmente, o adenocarcinoma, que tem um dos piores prognósticos do tumor, ser pior ainda que o melanoma. Por isso que ele fala um prognóstico universalmente fatal, é a mesma coisa, 5 anos a sobrevida é praticamente zero. Vocês lembram que é aquele tumor que apareceu, a gente viu um tumor de barra anal que apareceu glândula. No canal anal é a mesma coisa. Parece um tumor glandular, onde não é mais para eu ter um tecido glandular, e sim um tecido semelhante ao da pele. Quando se pode, o tratamento agressivo, amputação abdômeno-perineal do reto, mas o prognóstico é muito ruim, respondem mal à radioquimioterapia. Ok? Terminamos a nossa aula, então. O que eu quero? Você viu? Patologias orificiais ou patologias proctológicas, patologias do canal anal, são patologias extremamente comuns. Extremamente comuns. O exame físico do canal anal faz parte do dia a dia do médico clínico. A gente tem que vencer isso, tem que convencer o seu paciente. Melhor posição para o paciente ser examinado é a posição de Sims. Ele fica decúbito lateral esquerdo, viradinho para a parede, de costas para você. Você vai falar, eu sei que incomoda, mas vai ser rápido, a gente precisa fazer. Primeiro, você só vai olhar para ver se tem retração do glúteo. Depois, dinâmico, vai afastar o glúteo, vai olhar. Manobra de valsalva para ver se vai exteriorizar mamilo, exteriorizar um pólipo, um disparado mamilo, é o que você quer ver. Ver se não tem orifícios fistulosos. Vocês já viram as causas principais de dor intensa na região orificial?
Então, hemorroida externa dói o tempo todo, é uma emergência, você tem que drenar aquele trombo ou fazer hemorroidectomia. Abscesso perianal também dói o tempo todo, o tratamento é emergencial, é drenagem o mais precoce possível, o mais próximo do ânus o possível, que a grande complicação é fístula, e as complicações da fístula são abscessos recorrentes, então você pode fazer múltiplas fístulas, o que dificulta o seu tratamento. A fissura anal tem que ter especial cuidado, a dor normalmente é a evacuação. O tratamento básico é diminuir aquela hipertonia do esfíncter, normalmente com medicamentos à base de nitroglicerina ou diltiazem. Se ele evoluir para a forma crônica, não resta outro tratamento que não cirúrgico. Essa esfincterotomia que eu fazia química, agora eu vou ter que seccionar e fazer esfincterotomia cirúrgica. Vimos os principais diagnósticos diferenciais e, entre elas, tomar cuidado com o tumor. O tumor da barra anal é muito semelhante a eczemas crônicos, a assadura. Então, cuidado com aquele vozinho que está internado de fralda, que fala que ele tem uma assadura, aquela assadura não melhora nunca. Lógico, você vai inicialmente fazer o tratamento, se não melhorar, a conduta indicada é biópsia dessa lesão. Nosso livro-texto está aqui, é o capítulo 53, onde está exatamente essa aula nossa que nós falamos. Ele fala com mais detalhes de lesões do pavimento, que, assim, a princípio, para o generalista, não é tão importante. O que vocês têm que fazer, que é normalmente lesão ou neural ou principalmente da musculatura, que torna-se flácida. A mais importante dessas lesões é prolapso e procedência. A gente também tem incontinência retal. E termina a nossa aula por aqui. Carolina, entendeu então o porquê do que o seu paciente tinha um monte de abscesso? Porque drenou espontâneo e fez fístula. Ok? Perguntas? Podem abrir o sonzinho aqui no cantinho, ou se quiserem, podem escrever. Ou já sabem tudo de patologia orificial? Agora todo mundo sabe tudo, porque todo mundo tirou mais de 8 na prova. Vocês estudem para a segunda prova, hein? Vocês vão ver se vocês são bons mesmo. Vocês foram bem abertos na primeira prova, pode fazer a segunda mais difícil. A ligadura elástica nas hemorroides tem chance de recidiva? Tem. Toda patologia, inclusive a cirúrgica. Pensa em varize do membro inferior. Quantas pessoas você já viu? Ele esclerosou varize na perna, agora está com varize de novo. Lembra que é drenagem venosa. Drenagem venosa é muito abundante. Então, às vezes, você tira mesmo os 3 principais e ele pode recidivar. Então, é comum. Por isso, você tem que tirar a causa básica. O paciente, você fez ligadura elástica, mas ele está obeso. O senhor tem que emagrecer, senão o senhor tem chance de ter mamilha hemorroidária. Espera aí, Rodrigo, eu já vou deixar você embora, Rodrigo. Ok? A segunda prova já está pronta. Estou falando para não fazer difícil. A segunda prova é sempre mais difícil. Foi o doutor Nilson que fez. Vamos lá? Vamos para a chamada? Falta uma aula. Complicação semana que vem e acabou a aula para vocês. Tá? Aí, breve, a gente vai voltar para a prática. Vão ser de 3 a 4 semanas só de prática para vocês. Ok? Tchau para vocês e estudem, hein?